Olá, meus queridos alunos e alunas, que a paz do Senhor Jesus esteja agora com você, esteja agora aí na sua casa, onde quer que você esteja. Eu sou o pastor Ademir Pereira, pastor e coordenador da Escola de Teologia João Ribe Palharim, e estou aqui hoje com muita alegria no coração para trazer para você mais uma aula do nível Master. É isso mesmo, nosso curso de nível Master, que tem sido uma bênção para muitas pessoas. E hoje a nossa aula vai ser o encerramento da disciplina de heresiologia. Hoje falaremos de seitas e heresias, aula de número 33, e hoje vamos abordar dentro da nossa aula duas seitas conhecidíssimas no mundo todo. Nós vamos falar sobre o mormonismo e sobre o islamismo. E eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Ative o sininho das notificações e clique no gostei no final dessa aula ou agora mesmo. É muito importante esse seu apoio no nosso trabalho aqui no YouTube. Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar para juntos fazermos uma oração. Vamos juntos pedir a Deus para nos capacitar, para nos ensinar, para nos ajudar a compreender os mistérios da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, aqui nós estamos mais uma vez para estudar a Tua palavra. Esta pessoa dedicou esse horário, este momento, para aprender mais de Ti, mais da Tua palavra, e o desejo do meu coração, ó Pai, é que o Senhor me use poderosamente para transmitir o conhecimento da Tua palavra para esse homem, para esta mulher, a fim de capacitar esta pessoa a não ser enganada, a distinguir com facilidade as seitas e heresias que existem no mundo atual. Eu oro, meu Pai, para que o Teu Espírito Santo abra a mente, abra o entendimento desta pessoa, para que ela possa compreender com plenitude a Tua santa e poderosa palavra, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Minha gente, se você ainda não tem uma apostila da Escola de Teologia, a apostila da aula 33, do assunto Seitas e Heresias, Heresiologia, parte 5, eu quero que você mande uma mensagem agora para este WhatsApp que está agora na sua tela. Você vai mandar uma mensagem para este WhatsApp solicitando o PDF desta aula e nós te enviaremos no seu WhatsApp. Eu estou aqui com a aula no formato digital, aqui na tela do meu computador, você pode acompanhar aí. Mas, como de costume, nós baseamos os nossos estudos aqui, ó, na palavra de Deus. Então é importantíssimo que você tenha nas mãos agora a palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15. Estou abrindo aqui, abra aí também. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15. O apóstolo João alertou a igreja a respeito dos falsos profetas que viriam, das mentiras que apareceriam no mundo. E olha o que ele disse aqui, versículo 15: qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então é um parâmetro que nós podemos usar para identificar se aquela igreja que nós achamos que é igreja mesmo. Se aquela organização religiosa que nós achamos que é boa, se ela é boa mesmo. Porque o que mais importa numa organização religiosa, numa igreja ou numa religião, seja ela qual for, é o que ela pensa, o que ela fala a respeito de Jesus Cristo. Se diminui Jesus Cristo a qualquer status que não seja o status de Filho de Deus, de Salvador,
se reduz Jesus a um pensador, a um religioso, a um profeta, a um sábio, qualquer coisa, não é de Deus. O texto é claro: qualquer, pois, que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Como eu disse, nós vamos falar hoje sobre o mormonismo. No meu ponto de vista, o mormonismo é uma religião muito perigosa. É uma seita muito perigosa. Por quê? Porque o mormonismo se apresenta com o nome de igreja. Se você já viu, com certeza você já deve ter visto, talvez você não conhecia, aí você passou na frente e achou que era mais uma igreja como qualquer outra. Mas no bairro onde eu moro, tem uma igreja dessa seita, né? Tem uma igreja dessa seita. Aí no seu bairro talvez tenha, aí na sua cidade talvez tenha, e você passa na frente, você acha que é uma igreja, porque tem cara de igreja, tem aparência de igreja e tem nome de igreja. O mormonismo se apresenta com o nome de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando você passar na frente de uma, estiver escrito lá, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ali não é uma igreja evangélica. Repito, não é uma igreja evangélica. Não é uma igreja católica, não é uma igreja de qualquer tipo. Ali reside a seita do mormonismo. E aí você se pergunta, mas pastor, se eles não são igreja evangélica, por que eles ostentam o título de igreja? Você vai conhecer um pouquinho sobre o mormonismo, mas aí já fica o alerta. Sabe aquele ditado que diz que nem tudo que brilha é ouro? Pois é. Nem toda instituição que leva nome de igreja, de fato é igreja. Há instituições religiosas que você pensa que são igreja, mas na verdade não são. Vamos ler? Os Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ainda que tenha Jesus Cristo em seu nome, o mormonismo traz em suas crenças muitas ideias que contrariam a palavra de Deus, criando assim heresias, chegando a declarar ter um outro testamento de Jesus. E só aí eu já vejo um motivo para refutar totalmente esta seita, porque veja o que está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo instruiu a igreja categoricamente dizendo assim: mas ainda que nós mesmos, ou seja, os apóstolos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O contexto aqui usado na palavra anátema é de maldito, seja maldito. Se um dos apóstolos vier para vocês dizendo, olha, o Senhor Jesus me deu um outro evangelho, considerem-no como anátema. Paulo falou dele mesmo, se um dia eu chegar para vocês e disser, eu tenho um outro evangelho para mostrar para vocês, é anátema. Se alguém disser que desceu um anjo do céu e falou com ele, e lhe deu um outro evangelho, ignorem essa pessoa, considerem-na anátema. E olha só qual é a origem do mormonismo. Conhecido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o mormonismo considera-se como única igreja verdadeira do planeta, o legítimo representante dos apóstolos. Suas crenças e práticas destoam de todos os ramos do cristianismo e das escrituras sagradas. James Talmage, proeminente líder mormon, afirma em seu livro A Grande Apostasia o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias declara-se pelo seu nome distinta da igreja primitiva, estabelecida por Cristo e seus apóstolos. Na primeira página do livro de Mormon está a seguinte declaração:
um outro testamento de Jesus Cristo. As próprias declarações oficiais confessam tratar-se de um cristianismo estranho ao revelado no Novo Testamento. A estrutura doutrinária do mormonismo está calcada em lendas e mitos pagãos. Suas crenças e práticas identificam-no com o paganismo e o ocultismo. Assim disse o teólogo Ezequias Soares no seu livro Heresias e Modismos. Então, basta você ler a capa do livro de Mórmon para você já identificar que aquilo ali não é uma igreja. Porque como pode ser uma igreja se apresenta um outro evangelho? E se a palavra de Deus diz que se alguém, ou mesmo um anjo do céu, vos pregar outro evangelho, seja anátema. Mas infelizmente as pessoas que não conhecem vão ser enganadas. Isso é profético. Jesus disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. De acordo com Ezequias Soares, a seita foi fundada por Joseph Smith Jr., com mais 5 companheiros por volta do ano 1830. Olha quanto tempo já faz. A versão oficial do mormonismo é que no início da primavera de 1820, aos 14 anos de idade, muito preocupado por causa de uma agitação anormal sobre questões religiosas, de maneira generalizada envolvendo todas as seitas, aí menciona nominalmente os metodistas, presbiterianos e batistas. Isso consta no livro de Joseph Smith, Pérola de Grande Valor. Por essa razão, queria saber qual era a verdadeira igreja. Quer dizer o quê? Quando Joseph Smith tinha 14 anos de idade, ele estava vendo o movimento cristão se expandindo por meio dos presbiterianos, metodistas e batistas. E aí o Joseph Smith ficou com aquela dúvida: mas qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja certa? É o metodista? É o batista? É o presbiteriano? Qual é? Vamos continuar lendo na apostila. Meditando em Tiago, capítulo 1, verso 15, que fala sobre como obter sabedoria, está escrito lá: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lhe lance em rosto, ser-lhe-á dada. Está escrito lá. Você tem dúvida sobre alguma coisa, quer saber sobre alguma coisa, peça sabedoria a Deus. Muito bem. Então olha o que ele fez. Como obter sabedoria, relata que estava orando, pedindo a Deus orientação sobre essa questão, quando teve uma visão. Num bosque eram o pai e seu filho Jesus Cristo, ocasião em que ele lhe teria perguntado qual a religião verdadeira e a qual delas devia filiar-se. A resposta dos supostos personagens seria de que todas as igrejas haviam se apostatado e seus credos eram uma abominação. Isso está no livro de Joseph Smith. Mais adiante continua o seu relato. Em 1823, agora com 17 anos de idade, ele alega ter recebido a visita de um estranho anjo chamado Moroni. E por aí você já começa a questionar. Peraí, a Bíblia dá nome de anjo? Dá. Qual? Você já estudou comigo aqui na Escola de Teologia João Ribe Palharim sobre a angelologia, a doutrina, o estudo acerca dos anjos. E aí você descobriu comigo lá que a palavra de Deus só dá nome de 3 anjos. A Bíblia dá o nome de um anjo chamado Gabriel. A Bíblia dá nome de um arcanjo chamado Miguel. E a Bíblia diz também que havia um querubim no céu chamado Lúcifer. Contando com Lúcifer, que nem é anjo mais, temos 3. Esse anjo Moroni, consta na Bíblia esse nome, anjo Moroni? Não consta. Não é bíblico esse nome. Então quem é esse anjo Moroni que apareceu para Joseph Smith? Está escrito aqui que esse anjo Moroni lhe teria revelado a existência de um livro escrito em placas de ouro no Monte Cumorra, nas proximidades de Palmira.
versão que tenta explicar no livro a origem, no livro de Mórmon. Moroni teria retornado 4 anos mais tarde, no aniversário de sua primeira aparição, ou seja, 4 anos depois, exatamente no dia 22 de setembro, dessa vez do ano de 1827, o anjo Moroni apresenta-se de novo a Joseph Smith e diz ter recebido as placas de ouro escritas em egípcio reformado, as quais Joseph Smith teria traduzido para o inglês pelo poder de Urim e Tumim. Essa é a versão oficial. O que você acha? Dá para fundamentar sua fé nessa doutrina? Dá para achar que a Igreja dos Santos dos Últimos Dias é uma igreja mesma? A que conclusão que você está chegando até aqui? Continue lendo comigo, porque o teólogo Raimundo Oliveira, em seu livro Seitas e Heresias, um final do fim dos tempos, ele diz o seguinte: o livro de Mórmon é considerado como a Bíblia da denominação, ou seja, para o Mórmon, esta Bíblia aqui, vale nada. A pessoa que entra para o mormonismo, que faz parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não usa essa Bíblia nossa. Não usa. Ao entrar ali na seita, a pessoa já recebe o livro de Mórmon, que é a Bíblia para eles. Ele possui 15 livros divididos em capítulos e versículos. Neste livro, encontramos passagens inteiras da Bíblia Sagrada, mesmo condenando a mesma como um livro mutilado e cheio de erros. Ou seja, criticam a Bíblia, mas tem trechos da Bíblia inteiros, capítulos inteiros da Bíblia reproduzidos lá no livro de Mórmon. Joseph Smith, como falso profeta, ensinou aos seus seguidores, dentre outras coisas, que Jesus devia nascer em Jerusalém, quando a palavra de Deus afirma claramente que ele deveria nascer em Belém. Vamos tirar essa dúvida? Abra comigo em Miqueias, capítulo de número 5. A profecia, e depois de ler a profecia, vamos ler o cumprimento. Miqueias, capítulo 5, verso 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia está clara que de Belém sairia o Salvador. Agora vamos em Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e etc, etc, etc. O que eu quero mostrar aqui é o fato que Jesus nasceu em Belém. Por quê? Porque estava profetizado. E tudo que aconteceu na vida de Jesus cumpriu o Antigo Testamento. Mas o livro de Mórmon contraria isso. O livro de Mórmon diz que Jesus deveria ter nascido em Jerusalém. Que a Bíblia é a palavra de Deus, quando for correta a sua tradução. Porém, dizem que ela é incompleta. Os Mórmons dizem que a Bíblia é incompleta e imperfeita, precisando, portanto, ser suplementada pelo livro de Mórmon, pelo livro Doutrinas e Pactos e pelo livro A Pérola de Grande Preço. Eu quero destacar aqui para você um alerta. Você pode estudar bons livros, você pode ter acesso a boas literaturas. Há muitos pastores que têm o dom da escrita e escreveram excelentes livros. O nosso pai na fé, pastor João Ribe Palharim, é um deles. O livro que o pastor João Ribe Palharim fez, o Evangelho Reunido, que é a nossa fonte de pesquisa em todas as aulas, inclusive, é uma obra inédita no mundo. Por quê? Ele juntou Mateus, Marcos, Lucas e João, pôs em ordem cronológica. Quando você lê o Evangelho Reunido, você lê um evangelho só. É como se os 4 evangelistas tivessem se juntado para escrever um único evangelho. Só que ele não acrescentou nada e não tirou nada.
Ele simplesmente organizou na ordem dos fatos, e aí ele fez 1.400 notas explicativas. É um livro fenomenal. Agora, uma coisa é um pastor, um teólogo, um estudioso da palavra, escrever um livro com o objetivo de auxiliar o povo de Deus no crescimento espiritual. Outra coisa muito diferente é um grupo religioso, um líder religioso que escreve livros e que diz ao povo: olha, a Bíblia está incompleta, a Bíblia está errada, e para você entender o plano de salvação, você tem que ler este livro aqui, porque é lendo este livro que você vai entender o plano de Deus para você. Me desculpe, mas isso está errado. O que fazem os adventistas? Os adventistas do sétimo dia, aula passada eu falei deles, empurram goela abaixo de todos os que querem seguir a sua religião, os livros de Ellen Goldwhite. Porque para eles os escritos de Ellen White é sagrado tanto quanto a Bíblia. Para as testemunhas de Jeová, a mesma situação. Os livros Como Viver no Paraíso na Terra e tantos outros livros das testemunhas de Jeová, é como se fosse a Bíblia para eles. Sem falar que eles têm a própria Bíblia, né? A própria Bíblia deles, adaptada com aquilo que eles creem, aquilo que eles não creem eles tiram, aquilo que eles creem eles põem. O que é isso? Olha o que estão fazendo com o Evangelho, amados. Esse povo aqui está dizendo para muita gente no mundo todo que esse livro que você tem nas mãos é imperfeito, é incompleto, que você precisa de outro para complementar. Não caia nessa mentira. Continue lendo comigo. Eles dizem mais, que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Eles afirmam isso. Mas o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, versículo 34? Abra comigo, por favor. Lucas 1, 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ou seja, a palavra é clara em dizer que ele foi gerado no ventre virgem de Maria por intermédio do Espírito Santo. Esse livro Mormon ainda diz que Jesus era polígamo. Jesus sequer casou, mas eles dizem que ele não só era casado, como era casado com mais de uma mulher. Eles afirmam que Jesus era casado com Maria, com Marta, a irmã de Maria, ou seja, ele era casado com as duas irmãs, e ainda com Maria Madalena, 3 esposas. Eles afirmam que o matrimônio é eterno, que tanto nesta vida como na eternidade, as pessoas que casarem vão continuar casadas. Espera aí, mas é isso que diz a palavra de Deus? Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Mateus capítulo 22, verso 30. Porque na ressurreição, ou seja, depois que passar essa vida, na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. Olha o comentário do pastor João Ribi Palharim no Evangelho Reunido, página 332. Os casais apaixonados gostam de jurar amor eterno, mas nenhum casamento valerá na vida futura, a não ser o casamento do noivo, Cristo, com a noiva, a igreja. Então, minha gente, todos esses argumentos do mormonismo são combatidos facilmente pela palavra de Deus. Infelizmente, pelo fato de ostentar o nome Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, vamos combinar, é um nome até bonito. Quando uma pessoa crente em Cristo passa na frente, diz assim: ô glória, abriu mais uma igreja aqui perto de casa, qualquer hora vem fazer uma visita. Muito cuidado. Nem tudo que brilha é ouro. Você não pode sair por aí visitando tudo que é igreja. Você não pode sair por aí bebendo de qualquer fonte. Você tem que procurar conhecer a árvore pelos seus frutos.
disse Jesus. Então, nessa primeira parte da aula, você aprendeu um pouco sobre o mormonismo. E agora eu quero falar também sobre outra seita, outra heresia absurda, que é a religião do islamismo. Apesar de ser monoteísta, o que é uma religião monoteísta? Há duas circunstâncias na qual uma religião pode se enquadrar. Ou ela é uma religião monoteísta, ou ela é uma religião politeísta, ou uma ou outra. O que é uma religião monoteísta? Monoteísta é um único Deus que essa religião acredita e que essa religião prega. O que é uma religião politeísta? É uma religião que acredita em vários deuses e prega vários deuses ao mesmo tempo. Não se engane, o fato de uma religião ser monoteísta por si só não significa que ela é de Deus. O islamismo é uma religião monoteísta. Vamos ver aqui? Apesar de ser monoteísta, o islamismo é a religião mais anticristã que existe. O islamismo é uma religião afeita ao Oriente Médio, de onde se originou, com predominância hoje nessa região, ou seja, a parte do mundo onde mais tem islâmicos é o Oriente Médio. É uma das três principais religiões monoteístas do planeta. As outras duas são o cristianismo e judaísmo. É a mais anticristã de todas as religiões em tudo e em todos os aspectos. É o maior inimigo da cruz de Cristo. Em muitos países islâmicos é um crime um muçulmano se converter à fé cristã. Imagina você, num país como o Brasil, onde nós temos liberdade religiosa. Eu, como pastor, como teólogo, como estudante da palavra, eu tenho liberdade de usar aqui o meu canal do YouTube para te dizer verdades bíblicas, para te mostrar verdades bíblicas. Agora, no Oriente Médio, se uma pessoa é muçulmana, é islâmica, ela não tem a opção de mudar de ideia. Ela não tem o direito de se converter, porque se ela ouvir falar de Jesus, a pessoa está lá no Oriente Médio, mas ela acessou lá o nosso canal do YouTube. Legal, né? Já pensou? Alguém lá do outro lado do mundo? A pessoa acessou nosso canal do YouTube e ouviu a mensagem do Evangelho, e na hora que eu fiz o apelo, um muçulmano lá do outro lado do mundo quis se converter. Ele pode se converter? Pode. Mas se ele for descoberto, se a família o entregar, se a sociedade descobrir que o Mohammed, não sei lá das quantas, se entregou para Jesus e agora virou crente, meu amigo, a polícia vai atrás dele. Ele vai ser perseguido e quem sabe até morto. Lá é crime se converter. Continue lendo na apostila comigo. Continua dizendo aqui Ezequias Soares no seu livro Heresias e Modismos. O islamismo foi fundado por Maomé no ano 610 da era cristã, na Arábia Saudita. Aos 40 anos de idade, Maomé afirmou ter recebido revelações de Deus no Monte Hira, nas proximidades da cidade de Meca. A princípio, sua mensagem foi rejeitada, quando fugiu para Medina, no ano 622. Depois voltou para Meca com um exército, e impôs sua religião pela força da espada. Imagina uma religião que se impõe por meio de uma guerra. Ou vocês aceitam a minha religião ou morrem. Pois foi assim que surgiu o islamismo. E segundo o Ezequias Soares, no seu livro Heresias e Modismos, ele explica que o nome da religião, islamismo, tem origem na palavra árabe islã. Em árabe, islã significa submissão, rendição. Quer dizer que a pessoa tem que se render, tem que se submeter, querendo ou não. Submissão voluntária à vontade de Deus e a obediência à sua lei.
Mas o que a história registra é que essa submissão nunca foi tão voluntária, e os críticos afirmam que o termo Islã significava desafio à morte, ou heroísmo, ou morrer na batalha. Geralmente, isso está na cabeça do muçulmano. Os muçulmanos são ensinados assim e eles passam isso para os seus filhos. A ideia de que Deus estabeleceu ao longo da história 3 religiões, que são as 3 religiões monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Eles ensinam isso. Deus estabeleceu 3 religiões. Ou seja, para eles só existe um Deus. Assim como nós cristãos também acreditamos que só tem um Deus. Assim como os judeus também acreditam que só tem um Deus. Mas olha só como que os islâmicos, os muçulmanos, colocam isso. Veja só, aqui na apostila está explicando. Eles acreditam ter Deus primeiro enviado Moisés para estabelecer o judaísmo. Mas, dada a desobediência dos judeus, ele dispersou-os pelo mundo todo e enviou Jesus para estabelecer o cristianismo. Porém, no século V, o cristianismo corrompeu-se tanto que Deus enviou Maomé, a fim de estabelecer sua revelação final. Creem que o Islã inclui tanto o judaísmo como o cristianismo e acrescentam ainda que Abraão era muçulmano. Na mente deles, tudo é islamismo. Então, olha só como que o muçulmano é ensinado. Deus mandou Moisés para estabelecer o judaísmo. O judaísmo falhou. Aí Deus mandou Jesus para estabelecer o cristianismo. O cristianismo falhou. Aí Deus mandou Maomé para Maomé, então, consertar tudo que Jesus não conseguiu fazer e que Moisés não conseguiu fazer. Ora, francamente, né? Dá para acreditar num absurdo desse, uma heresia dessa? Continue lendo aqui na apostila. Eles distorcem a vinda de Cristo ao mundo. A própria palavra de Deus declara em Gênesis 3,15, conhecido como proto-evangelho, você aprendeu isso comigo lá nas aulas do nível expert, está lembrado? Lá no início. Gênesis 3,15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é uma declaração genuína da vinda de Cristo. Em 1 Timóteo 1,15, Paulo disse assim, olha, 1 Timóteo 1,15, olha só, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo. O Antigo Testamento revela que Jesus Cristo, através de profetas e pela boca do próprio Deus. O próprio tabernáculo tipifica Jesus Cristo e cada utensílio dele, e os sacrifícios revelam Jesus como Salvador, Redentor, Cordeiro Imaculado e Filho de Deus. Eu não tenho dúvida de nada disso, eu imagino que você também não tenha, mas o islamismo distorce tudo isso. Eles não negam a existência de Jesus, eles não negam a vinda de Jesus, até porque não tem como negar. A história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, então não tem como dizer que Jesus não veio, não tem como negar a existência de Cristo, mas o que eles fazem? Distorcem completamente a vinda de Cristo ao mundo. Eu vou ler para você agora um trecho do livro O Evangelho Reunido, do pastor João Ribe Palharim, página 251 do livro. Você pode acompanhar na sua apostila e as referências bíblicas que eu não ler aqui por conta do tempo, você pode ler aí na sua casa ou no seu ambiente de estudos. O primeiro mensageiro a anunciar as boas novas foi o próprio Deus, lá no Jardim do Éden. O primeiro a pregar o Evangelho foi o próprio Deus.
quando profetizou um dia que da semente da mulher iria nascer o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Por esta passagem bíblica de Gênesis, por isso é que esta passagem bíblica de Gênesis é chamada de proto-evangelho, onde a palavra proto significa primeiro, ou seja, proto-evangelho, primeiro evangelho. Através do profeta Isaías, Deus falou várias vezes que enviaria o anunciador de boas novas, que seria o próprio Deus. Vamos ver Isaías 49? Isaías capítulo 40, verso de número 9. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Esse texto profético de Isaías fala sobre Jesus. Continue lendo comigo. Quando essa profecia se cumpriu e Jesus nasceu, o mensageiro divino a anunciá-lo foi o anjo Gabriel, que disse aos pastores de Belém: não temais, porque aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anúncio do nascimento de Cristo está lá em Lucas capítulo 10, capítulo 2, versículo 10 e 11. E este é o resumo do Evangelho. O anúncio do nascimento do Salvador, que é Cristo o Senhor. Salvador, Cristo e Senhor. Após 30 anos desse anúncio celestial, o próprio Senhor entrou numa sinagoga de Nazaré e anunciou as boas novas, cumprindo a profecia do capítulo 61 de Isaías, lendo-a pessoalmente. Está escrito lá em Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para enviar, a proclamar boas novas e por aí vai. É um texto lindo, está escrito lá em Isaías 61. E também está escrito em Lucas capítulo 4, verso 17 ao 21, que Jesus entrou numa sinagoga, foi-lhe dado o livro para ler e ele abriu. Você sabe que a Bíblia de Jesus não era como essa minha aqui, ó, que tem capítulo, tem versículo, tem número de página, tem marcador, tem tudo para facilitar a leitura. Na época de Jesus, tinha lá um baú gigantesco, com vários rolos de pergaminho que você desenrolava de um lado, abria de um lado, enrolava do outro, era dificílimo de manter aberto. Não tinha capítulo, versículo, qualquer tipo de orientação. A única informação que se sabia é que foi escrito por Isaías. Não tinha como achar especificamente um texto, como você consegue fazer hoje. Então, por aí eu já vejo Deus nisso, né? Como que Jesus abriu um baú gigante com vários rolos do profeta Isaías e achou justamente a profecia que falava dele. E olha só o que ele disse no final. Leia comigo aqui, olha. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. É normal quando um pregador, quando um professor, um mestre da palavra está lendo o texto sagrado, é normal que ele faça logo em seguida da leitura uma exegese, uma explicação, uma explanação do texto. Jesus leu, todo mundo ficou olhando para ele, esperando para ver o que ele ia dizer, né? O que ele vai ensinar, o que ele vai comentar, o que ele vai explanar. Só que Jesus só disse uma frase: hoje se cumpriu essa profecia em vossos ouvidos. Em outras palavras, ele disse: era de mim que o profeta que viveu 700 anos atrás estava se referindo. Imagina a reação do povo que estava na sinagoga ao ouvir isso da boca de Jesus. Dali em diante, a palavra é pregada pelo próprio Deus e chamada de Evangelho. Aí tem dezenas de versículos aqui para você ler, onde o termo Evangelho aparece. Jesus, antes de subir ao céu, ordenou aos seus seguidores que pregassem as boas novas do Evangelho em todo o mundo, com poder e sinais.
Marcos capítulo 16, versículo 15. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não excluiu nenhuma parte do mundo, Jesus não excluiu nenhuma cultura, Jesus não disse assim, olha, não prega lá na região do Oriente, não, porque lá o pessoal vai ser do Maomé. Oh, não prega lá na região da China, não, porque lá o pessoal é do Buda, lá eles creem em Buda. Olha, não prega lá na América, não, porque o pessoal da América, eles gostam mesmo de Maria, gostam mesmo dos santos católicos. E Jesus falou, e vai pelo mundo todo e preguem o evangelho. Qual é a mensagem que o mundo inteiro precisa ouvir? A mensagem do evangelho. E o que é evangelho? Evangelho é as boas novas de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é evangelho. Se alguém chegar para você e disser, pregue o evangelho para mim, João 3,16, pronto. Você não precisa saber muito para pregar o evangelho para alguém. Você precisa saber pelo menos João 3,16, um versículo. Quem lê João 3,16 para um amigo e diz, você está entendendo isso aqui, João, Maria, José? Está vendo isso aqui? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você for capaz de fazer isso, meu querido, minha querida, você já está pregando o evangelho. Então, essa é a mensagem que deve ser anunciada. Volte comigo à apostila, por favor. A pregação do evangelho deverá continuar até o fim. Esse, inclusive, é o último sinal que nós aguardamos para a volta de Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quer dizer que o fim só virá quando o evangelho for pregado. E quando diz pregado, não diz aceito. Não está dizendo aqui que todo mundo vai aceitar o evangelho, mas está dizendo que todo mundo vai ouvir a pregação do evangelho. Quando Jesus profetizou que o evangelho deveria ser pregado no mundo todo para então acontecer o fim aqui é o arrebatamento da igreja, veja, não havia possibilidade na época que Jesus disse isso, de uma pregação ser acompanhada em vários lugares ao mesmo tempo. Ou você ia até onde estava o pregador e ouvia a pregação pessoalmente, ou então você ficaria sem ouvir a palavra. Hoje, eu prego a palavra de Deus aqui por esse canal do YouTube. E veja, eu estou num culto aqui na igreja onde eu dirijo e uma certa quantidade de pessoas está me ouvindo e me vendo ao vivo, pessoalmente, do formato presencial, né? Mas um outro número muito maior de pessoas em qualquer lugar do Brasil e do mundo está me acompanhando também, ao vivo, na hora em que o culto está acontecendo, e depois o culto fica gravado aqui no YouTube e as pessoas podem acessar de qualquer lugar e acompanhar a pregação. Quer dizer que eu estou pregando hoje para muito mais pessoas do que aquelas que eu estou vendo diante de mim. Eu posso olhar para o imóvel onde eu estou, para a igreja onde eu estou, e ver ali 50, 100, 200, 500, 1000 pessoas. Só que pela internet eu estou alcançando muito mais gente do que o número que eu estou vendo diante dos meus olhos. Pela televisão, a mesma coisa. Nós temos um canal de TV e por esse canal pregamos a palavra. Imagina quantas televisões nós não temos ligadas, acompanhando a pregação da palavra. Então, um dos sinais, aliás, o último sinal, né, que Jesus disse que deveria acontecer antes da sua volta, é o evangelho ser pregado em todo mundo. Se vai ser aceito ou não vai ser aceito, é problema de quem está ouvindo. Agora, deve ser pregado. Eu tenho consciência
de que muita gente para quem eu vou pregar não vai aceitar o evangelho, mas o meu dever é pregar. Continue lendo comigo aqui na apostila, já estou no final da página 3. A pregação do evangelho deverá continuar até o fim, e após o arrebatamento, um dia será pregado por um anjo. Está escrito em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Veja comigo aí, Apocalipse 14, versos 6 e 7. E vi um outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e sobre toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram cada um uma parte do evangelho eterno que narra os ensinamentos, profecias, obra, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Agora vamos para a página 4 da apostila, me acompanhe por favor. Os judeus são descendentes de Isaac. Aprenda isso é importantíssimo para entender de onde vieram os muçulmanos, os islâmicos. Os judeus são descendentes de Isaac, filho legítimo de Abraão com Sara. E os árabes são descendentes de Ismael, filho que Abraão teve com uma escrava de nome Agar. Para você ler e entender, vá lá em Gênesis 21, 3, do 1 ao 3, e depois em Gênesis 25, 12. Você vai ver que Abraão teve um filho legítimo e um filho ilegítimo, ainda que culturalmente era normal um homem ter relações com uma escrava para gerar filhos da escrava, partindo-se do pressuposto que a escrava era de propriedade do seu senhor, ele podia usá-la para o que quisesse, podia usar para cozinhar, para lavar, para passar, ou então para gerar filhos. E quando uma mulher casada não podia dar filhos ao marido, ela dava filhos ao marido por meio da escrava. Por mais absurdo que isso pareça para a nossa cultura, isso era muito normal naquela época. Mas o fato de ser culturalmente aceito, o fato de ser normal para a cultura que está em questão, não quer dizer que era esse o propósito de Deus. Deus nunca teve um propósito com Ismael, o propósito de Deus era com Isaac. O nascimento de Ismael mostra um momento de fraqueza de Abraão e Sara, no qual eles tiveram dificuldade de esperar o tempo de Deus. E talvez você, em algum momento da sua vida, cansou de esperar o tempo de Deus. E aí você falou: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que me der na telha, sabe? Tô cansei de esperar, né? Igual aquele jovem que estava querendo namorar e queria muito namorar, mas muito, muito mesmo, e ele foi para a igreja naquele dia, orando no caminho, revoltado, falando com Deus e dizendo: olha Deus, eu já estou esperando com paciência no Senhor há muito tempo, e hoje a primeira mulher da igreja que me der a paz do Senhor, eu vou namorar com ela. Aí ele chegou na igreja, já foi logo dobrando o joelho para Deus mandar uma bem bonita para dar a paz para ele, mas quando ele abriu os olhos, levantou da oração, lá estava aquela senhorinha do círculo de oração, mais idosa da igreja, não tinha um dente na boca, olhou para ele: a paz do Senhor, meu filho. Ele só deu uma olhadinha para o céu assim e falou: ei, Senhor, brincadeira tem hora, hein? Mas brincadeiras à parte, tem momentos em que você não quer mais esperar. Abraão chegou um dia que ele falou: olha, Sara, Deus falou que a gente vai ter um filho, vamos ter um filho? Vamos gerar um filho? De que jeito? A escrava Agar. E olha só, se Abraão soubesse a dor de cabeça que aquilo iria lhe causar, eu garanto, ele teria esperado o tempo de Deus. Quer um conselho? Espera o tempo de Deus, é muito melhor. Segundo Soares, o islamismo rejeita a Bíblia e tem como fonte de autoridade e fé
o Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos. Ele foi escrito por Maomé durante um período de 23 anos, após a revelação do anjo Gabriel. Suposta revelação, né? A gente sabe que, de acordo com o que disse Paulo lá em Gálatas capítulo 1, mesmo que um anjo do céu descer e anunciar outro evangelho, deve ser considerado anátema. Então é isso que você tem que aplicar aqui. A religião deles é monoteísta, acredita em um único Deus, tendo Alá como seu Deus. Alá é uma tradução de Deus no idioma árabe. Então eles acreditam no Deus único e verdadeiro. Só que o Deus único e verdadeiro deles, se você olhar para aquilo que eles acreditam, você vai ver que não bate com o único e verdadeiro Deus que nós acreditamos. Continue comigo aqui. Jesus não é reconhecido como Deus, como Filho de Deus, nem como Salvador. Não acreditam que ele morreu por nossos pecados, nem sequer que ressuscitou. Para eles, Maomé é superior a Jesus. A confissão de fé de um muçulmano é: Alá é meu Deus, Maomé é meu profeta. Quando uma pessoa quer se converter ao Islã, ela repete essas palavras: Alá é meu Deus e Maomé é meu profeta. Ou seja, Jesus nem entra na confissão de fé. Qual é a confissão de fé de um cristão? Eu recebo Jesus Cristo, meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da minha vida. Jesus não entra na confissão de fé do árabe, do muçulmano. Como é que pode ser de Deus essa religião? Os muçulmanos ainda afirmam que a oração os leva meio caminho até Deus, o jejum os traz até a porta do palácio de Deus e as esmolas garantem a entrada deles no céu. Olha o caminho do árabe, ó. Primeiro lugar, a oração, meio caminho até Deus. Depois entra o jejum, leva até a porta do palácio de Deus. E depois a esmola garante que eles vão conseguir entrar. Não tem nada aqui do sacrifício de Jesus, perdão de pecados, redenção, tem nada disso. Eles não acreditam em nada disso. Ou seja, eles vão entrar no céu por causa da sua oração, do seu jejum e das suas esmolas, ou seja, das suas obras. Mas vamos ver o que diz o Evangelho a respeito disso. Mateus capítulo 6, versículo 2. Mateus 6, 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam teu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saibas a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, Jesus falou: você quer dar esmola? Dê. Mas quando você der esmola, fale para ninguém não. Não faça para aparecer. Sabe, a nossa sociedade de hoje só faz filantropia para aparecer nas redes sociais. Você já notou? Aquela pessoa que vai dar uma cesta básica, ela tem que fazer uma foto, um vídeo, um post no Instagram. Ela vai dar uma marmita para alguém, é uma foto, um vídeo, um post. Ela vai fazer distribuição de qualquer coisa. Ela dá um dinheiro para alguém no semáforo, com o celular, filmando e gravando um story. Por quê? Porque a gente quer ser aplaudido. Oh, como é generoso. Oh, como ele é bondoso. O islamismo vai por esse caminho também. Eles acham que é as esmolas que vão abrir o caminho para eles, abrir a porta do céu para eles. Vamos ver o que Paulo disse a Tito, capítulo 3, verso 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Viu que coisa linda? Não é por aquilo que a gente faz, é por aquilo que ele fez.
Continue comigo. Nos dias de Jesus existiam vários grupos religiosos. Os saduceus, você pode ler sobre eles em Atos 5,17. Os fariseus, também você pode ler em Atos 15,5. Os essênios, os zelotes e os herodianos. Todos esses que eu citei eram diferentes grupos religiosos que existiam na época de Jesus. Os dois primeiros grupos tinham posições religiosas distintas, eu diria até que antagônicas. Fariseus acreditavam numa coisa e saduceus não acreditavam no que os fariseus acreditavam, ou seja, havia uma divergência entre eles no que diz respeito à fé. Mesmo assim, Jesus não os poupou, chamando-os de hipócritas. O que é um hipócrita? É uma pessoa que finge ser o que não é, que fala para os outros fazerem, mas ela mesma não faz. Filhos do inferno, serpentes, raça de víboras. Se você ler Mateus 23, gente, Mateus 23, é de arrepiar até o último fio de cabelo, porque olha o que Jesus fala aqui. Eu não vou ler não, mas na minha Bíblia eu contei: ai dos hipócritas, 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 ai dos hipócritas e ai dos hipócritas. 8 vezes, só em Mateus 23, Jesus dizendo: ai dos hipócritas. Então, se tem uma raça que Jesus abomina, é os hipócritas. E você sabe onde é que mora a maior hipocrisia do mundo? É na religião. É na religião que existe a maior hipocrisia deste mundo. Vamos ler mais aqui. Jesus sempre deixou claro que não aceitava a ideia de que todos os caminhos levam a Deus, e ensinou que há apenas 2 caminhos: o estreito que conduz à vida eterna e o largo que conduz à perdição. Você só tem 2 opções: ou é céu ou é inferno. Ou é Jesus, salvação, ou sem Jesus, condenação. Qual é o caminho que você escolhe? Aqui concluímos o nosso estudo acerca da heresiologia, porém deixamos claro que toda e qualquer religião que não professa Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador é herética e, portanto, é uma seita. Nos dias de hoje, muitas são as seitas que aparentam serem corretas, mas que são falsas, e ensinam muitas teologias que destoam das Escrituras sagradas. E aí eu volto ao texto de Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já tenho vos anunciado, seja anátema. Eu espero de verdade que você tenha absorvido muito desse conteúdo que eu te passei aqui sobre a heresiologia. Claro que não falei de todas as doutrinas, porque há várias outras heresias que também precisam ser estudadas e combatidas. Aqui nós escolhemos algumas mais conhecidas para apresentar a você. E agora, para testar os seus conhecimentos, eu quero te oferecer um questionário. Você vai responder e enviar a resposta no nosso WhatsApp que está aí na sua tela. Primeira questão. Segundo Ezequias Soares, no que a estrutura doutrinária do mormonismo está calcada? A. Na Bíblia Sagrada. B. Em lendas e mitos pagãos. C. Nas cartas de Joseph Smith Jr. Ou D. No Alcorão. Segunda questão. Joseph Smith Jr., como falso profeta, ensinou aos seus seguidores muitas falsas doutrinas. O que ele disse a respeito do suposto casamento de Jesus? Alternativa A, que o casamento de Jesus havia sido determinado pelo próprio Deus. Alternativa B, que Jesus não deveria ter casado com Ruth. C, que Jesus era polígamo, sendo casado com Maria, Marta e Maria Madalena. D, que o maior e melhor exemplo de casamento, que é o maior e melhor exemplo de casamento para todos os crentes.
Terceira questão agora sobre o islamismo. O que é Islã? Marca um X na alternativa correta. Submissão voluntária à vontade de Deus e obediência à sua lei. B. Única religião verdadeira. C. Fé submissa à determinação do profeta. Ou D. Vontade soberana de Alá. Quarta questão. Qual é o livro de fé do islamismo? A. Bíblia. B. Alcorão. C. Livro de Mórmon. D. As cartas de Maomé. E agora você tem um espaço para você escrever o que você aprendeu, o que você entendeu, o que você absorveu desta aula de hoje. Eu espero de verdade ter sido claro nos ensinamentos a fim de te ajudar a conhecer melhor a palavra de Deus. Encerramos por aqui mais um ciclo de estudos da Escola de Teologia João Ribe Palharim no nível Master. Essa aula de hoje encerra a matéria, a disciplina de heresiologia. Espero que você tenha crescido no conhecimento e na graça de Deus. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei. Até a próxima aula, querendo Deus. Tchau, tchau.